Bom dia, a graça e a paz, aleluia. Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Uma das coisas mais importantes, amados, de servir ao Senhor, que não podemos vê-lo, mas sabemos que Ele está aqui, entre nós. Cremos que Ele está. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Deus Emanuel está conosco, amém, queridos? E Ele não falha, amém? Aleluias. Você quer conhecer o ministério de Jesus, amados? Nós vamos, eu esqueci de avisar que os irmãos que vão fazer o discipulado podem acompanhar. É isso? Já foram, né? Todos? Amém, glória a Deus. Isso aí eu esqueci. Mas, queridos, Jesus, ele tinha um ministério poderoso aqui na terra. E nós podemos dizer que Jesus escolheu 12 homens para esse propósito desse ministério. Amém, queridos? E nós podemos dizer que Jesus, ele tinha credibilidade, porque quando ele chamou aqueles homens de prontidão atenderam a voz de Jesus e acompanharam aquele ministério. Amém, queridos? Podemos afirmar, eu posso afirmar, você vai concordar comigo que Jesus foi o maior líder que houve na face da terra. Amém ou não amém? Amém. Por que eu estou falando isso, amados? Que existem vários relatos de homens, muitos líderes no mundo, que se inspirou em Jesus. Jesus, amados, era ungido, tinha uma palavra poderosa, tinha credibilidade, tinha integridade. E Jesus, quando chamou aqueles homens para o seu ministério, eu acho interessante, amados, que Jesus não escolheu homens perfeitos, porque também não existiam homens perfeitos, mas homens comuns, homens que tinham profissões as mais diversas possíveis, mas que Jesus acreditava naqueles homens a ponto de chamá-los para um propósito, participar do ministério de Jesus. E é sobre esse ministério, amados, que nós queremos falar nessa manhã. Muitas coisas podem ser tratadas nessa manhã. Eu quero que você receba da parte de Deus o que nós vamos aprender através do ministério de Jesus. E como eu falei, amados, Jesus encontrou homens de pouca cultura, homens que muitas vezes não sabiam nem escrever, nem ler, que tinham profissões como Pedro, pescador, outros cobradores de impostos e várias outras situações. Mas quando eles ouviram a voz de Jesus, eles atenderam a voz de Jesus. Sabe que a ovelha ouve a voz do pastor, da liderança. Aqueles homens, eles ouviram e acreditaram na visão, no ministério. É preciso entender, amados, que uma característica de um bom líder é quando ele não precisa nem muitas vezes falar tanto, mas a sua vida demonstra que há uma liderança forte nele e as pessoas conseguem chegar até ela e ficar próxima dela. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Jesus chamou e eles vieram e eles obedeceram a voz de Jesus. Mas sabe, amados, que esse ministério aconteceu várias coisas nesse ministério. Homens, discípulos, apóstolos, que por várias ocasiões fizeram coisas erradas. Eles erraram, mas Jesus estava ali para corrigir. Jesus estava ali para instruir o que eles deveriam fazer. Ali havia um começo do ministério de Jesus. Eu acho tremendo, amados, que aqueles 12 homens, eles viveram 3 anos com Jesus, aprendendo diretamente de Jesus, sendo repreendidos muitas vezes por Jesus, mas eles cresceram. Amém? Sabe, amados, que a nossa vida cristã é uma fase, nós vamos crescendo, é de degrau em degrau, é de glória em glória. Hoje nós podemos estar de uma forma, mas lá na frente vamos crescer, vamos desenvolver no reino de Deus. Amém? E aí eu quero destacar, amados, um homem que eu acho interessante, que desse ministério havia vários homens, 12 homens, mas o Pedro se destacava por conta da sua forma de liderança daquele grupo. Se você observar, amados, tudo que era perguntado,
tudo que era respondido vinha de Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento muito interessante. Ele tinha uma personalidade muito forte. Então, todos aqueles homens, amados, eles tinham qualidades e também tinham defeitos. Amém? E como eu falei, Pedro, ele tinha um temperamento forte. E alguns estudiosos disseram que Pedro tinha um temperamento sanguíneo. E eu fiz uma pesquisa sobre esse tipo de temperamento. E eu posso destacar que os defeitos de uma pessoa que tem esse tipo de temperamento, talvez você possa se identificar, é uma pessoa que tem falta de decisão, de coragem, volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. E eu acho interessante que Pedro, em uma certa ocasião, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Jesus chegou até Pedro para lavar os pés dele, e Pedro disse: não, Jesus, o Senhor não lava meus pés não. Jesus, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí você vê uma característica de Pedro, que Pedro disse: não só os pés, mas a cabeça e o corpo todo. Então é uma característica de Pedro, um exagero, como defeito. Mas existem qualidades desse tipo de pessoas, desse tipo de temperamento. E eu descobri que uma pessoa que é sanguíneo, ele é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que se destaca, é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa afável, simpática, bom companheiro, compreensível e de bom credo. Você tem credibilidade com uma pessoa dessa. Então, amados, existia na pessoa de Pedro defeitos, mas qualidades, mesmo diante de um temperamento que aparentemente era difícil. Em várias ocasiões nós podemos ver Jesus ensinando, trazendo um sermão pesado. E alguns discípulos que acompanhavam Jesus já se despediam de Jesus, não aguentaram o sermão de Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos: vocês também não querem ir junto? Pedro responde: para onde iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Pedro era um homem ousado, amados. Mesmo não nascido de novo, mas ele era um homem ousado. Ele não media as palavras, não, ele media sim, porque Deus o inspirava para ele falar. Em outra ocasião, amados, que podemos ver Jesus perguntando aos discípulos: que dizem o povo, que diz a multidão que eu sou? E uns disseram um Jeremias, outro João Batista, um dos profetas. E vocês que dizem que eu sou? Pedro, claramente inspirado pelo Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias! Sabe que Jesus pegou aquela palavra, amados, como revelação do céu. Então você vê Pedro, um homem ungido, um homem cheio também da palavra, porque ele estava junto com Jesus, ele estava aprendendo com Jesus, ele estava aprendendo com um bom mestre. Mas você sabe, amados, que entre aqueles homens houve situações onde houve um homem chamado Judas Iscariotes que o traiu. Nós sabemos muito bem essa história, porque quando chega na Semana Santa, eu acho engraçado que as pessoas penduram ali um boneco num poste e começam a bater, né? Engraçado que esse ano fizeram até um com a cara de Bolsonaro. Não sei porquê, mas o pobre de Bolsonaro levou o castigo esse ano. Mas o que acontece, amados? Judas, ele foi conhecido como traidor. Mas Pedro, amados, em uma situação, Pedro negou a Jesus. Então, se você observar, amados, um pecou, um errou feio, mas o outro também errou feio. Então havia uma imperfeição aqui. Havia dois homens, eu posso dizer que havia duas medidas, porque um errou porque foi traidor, vendeu Jesus, mas o Pedro ali, que tinha o mesmo convívio com Jesus, que compartilhava das experiências, dos ensinamentos de Jesus, ele negou Jesus.
E aí eu quero que você possa abrir comigo em João capítulo 21, a partir do verso 15. Onde encontramos uma passagem, capítulo 21, a partir do verso 15. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado dentre os mortos, estava agora trazendo as últimas instruções para os discípulos. E, lógico, Judas tinha morrido já, Pedro não tinha, estava lá com Jesus. E no verso 15 ele diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Deixa eu te explicar algo interessante, amado. Quando lemos esse texto, quando vemos Jesus perguntando a Pedro se ele ama, se Pedro ama Jesus, o texto original fala que dá uma explicação melhor sobre esse texto, sobre essa palavra. Porque, amado, você sabe que no grego existem 3 palavras, quem estudou no Rema sabe o que eu estou falando, existem 3 palavras que significam amar, o verbo amar, que é ágape, filos e eros. Quando Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Jesus estava perguntando a Pedro: tu me agapau, ou ágape, que tem mais uma conotação de amor, de entrega, o amor, vamos dizer, o amor de Deus, onde não tem restrição. Aquele amor que João fala em João 3,16, que ele amou de tal maneira que se entregou, deu seu único filho, se entregou por nós. Então, um amor de entrega. Diferente que Pedro respondeu, filéu. Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu, filéu. Então Jesus pergunta: agapau, tu me amas de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E Pedro diz: não, eu tenho um carinho, eu tenho uma amizade por ti, Jesus. A verdade, a expressão filéu tem mais conotação para amizade. Jesus pergunta no verso 16, perguntou novamente Jesus: Pedro, agapau, tu me amas? Com um amor de entrega, você realmente ama de todo o teu coração? Pedro responde novamente a mesma coisa: Jesus, Senhor, filéu. Então, Jesus pergunta de uma forma, de um patamar, e Pedro responde de outra, de uma outra forma. No verso 17, pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me filéu? Jesus agora começa a perguntar a Pedro da mesma forma que Pedro responde. Jesus está dizendo: Pedro, tu é meu amigo, tu tem carinho por mim, tu tem apego comigo. E Pedro se entristeceu. No verso 17, Pedro se entristeceu porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas. E sabe, amados, que eu fiquei pensando sobre esse texto, pensando nessa situação, e lembrando que Jesus, ele é todo amor. Amém? Uma das características de um líder também é amar e perdoar. Você observa, amados, que tanto o amor, embora que amor e perdão não sejam as mesmas palavras, mas elas se conectam, elas andam juntas. Porque quem ama, perdoa. Quem perdoa, ama. Jesus, amados, estava ali diante de um homem que há um tempo atrás tinha traído o próprio Jesus. Jesus tinha avisado a ele que ele ia negar, perdão. Mas Jesus, com todo o amor, ele confronta Pedro, perguntando se ele o ama. E sabe, amados, que o mais interessante é que Jesus, ele conhece todos os homens, ele conhecia cada discípulo. Ele sabia que Pedro, ele tinha um potencial. Ele sabia que Pedro, ele tinha
ele era um grande líder em potencial. E ele sabia que ele tinha que investir na vida de Pedro. E naquele momento, Jesus ele confrontou Pedro, tratando de Pedro. Então, eu posso entender, amados, que um líder, ele em amor, ele consegue tratar o seu liderado, perdoando, confrontando, tratando. Jesus ele não desprezou, amados, o ministério de Pedro. Ele confirmou, ele disse: olha, Pedro, tu me amas. E aí no verso, pastoreia as minhas ovelhas. Sabe que isso nos ensina, amados? Que por mais que alguém possa ter errado em alguma coisa, nós podemos perdoar e nós podemos confiar que Deus tem algo específico na vida de alguém. Pedro entristeceu, amados, ao ter errado. Sim, entristeceu. Jesus ele não passou na cara de Pedro que ele tinha negado ele por 3 vezes, mas ele simplesmente olhou com amor. E eu acredito que Jesus olhou para Pedro, lembrando quando ele encontrou Pedro lá pescando, e olhou Pedro assim e disse: você é pescador de peixe, mas eu vou fazer você pescador de homens. Jesus estava olhando lá na frente todas as imperfeições que Pedro tinha, aqueles outros discípulos tinham, mas Jesus disse: eu sei que não posso eu destruir o ministério que você tem no meu reino. Sabe que muitas vezes, amados, nós conseguimos abafar o ministério das pessoas no reino de Deus por falta de perdão, por falta de compreensão, por falta de estar cuidando daquela pessoa que muitas vezes, amados, trabalhou por tanto tempo no reino de Deus. Sabe que eu fico pensando, amados, eu nunca fui um líder diretamente, mas eu já percebo, amados, que quando alguém está liderando, vamos colocar o exemplo do diaconato, nada contra e nada, eu não estou falando nada contra os diáconos, pelo amor de Deus, eu acho tremendo o ministério do diaconato, mas vamos dizer, o líder do diaconato, que é o irmão Jacques, pastor Jacques, ele trata daquele liderado, cuida dele, dá as instruções a ele, e por algum momento aquele líder ele faz um pequeno deslize, e aí eu fico me colocando na visão do líder, ter que olhar aquela situação e ter que contornar de uma forma sábia e segura, para não destruir aquele irmão. E sabe que muitas vezes eu vejo um irmão ali, um diácono, lá na frente, e eu chego, eu dou a mão, e muitas vezes a gente recebe uma palavra poderosa, amados. Eu, pelo menos, já recebi muitas vezes palavras poderosas de um diácono, quando ele pegava na minha mão, a unção de Deus vinha sobre a minha vida. Palavras dizendo: olha, você é bênção de Deus, você vai ter um culto abençoado, você vai receber uma palavra de Deus. E sabe que muitas vezes a gente recebe o impacto quando nós estamos entrando na igreja, porque a unção já está entrando entre nós. E por algum motivo, amados, aquele líder fez uma coisa besta, e ele vai ter que ser um pouco afastado, tem que ficar um pouco em tratamento, em stand-by. Jesus, amados, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Jesus olhou com amor para Pedro. Jesus entendia que Pedro ele tinha um potencial e não podia ser desprezado. Ele precisava ser tratado, mas ele não era inútil no reino de Deus. Ele precisava, amados, avançar. Nós podemos entender, amados, que um bom líder, ele não despreza aquele que Deus não despreza. Aleluia. Sabe, amados, que perdão é como, eu posso dizer que perdão é como uma ferida. Deixa eu te explicar por quê. Você tem uma ferida e se ela não for tratada, ela começa a infeccionar, começa a criar pus, e aí você sabe toda aquela situação. Quem trabalha na saúde, quem já teve ferida, que não tratou, acontece isso. Então, quando você não perdoa alguém, quando você não ama aquela pessoa, o que é que acontece? Aquela ferida, ela começa a crescer, você começa a sentir mal por conta disso. E eu sinto que
Falta de perdão existe em alguns estágios. Primeiro, você não quer mais nem olhar para aquela pessoa que te fez mal, que fez alguma coisa ruim. Depois você não quer mais nem ver aquela pessoa mais. Depois você começa a odiar aquela pessoa. Depois você não quer mais sair até do ambiente onde ela está. Enquanto, amados, que Cristo nos chamou para amar. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. João disse: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluias! Você está entendendo isso, amados? Você está entendendo a importância de perdoar, de liberar perdão, de amar? Aleluias! Deus é amor, queridos. Deus é perdão. Deus precisa para que o seu reino cresça, desenvolva e todos reconheçam que Cristo está em nós quando nós amarmos uns aos outros. E eu fico olhando, amados, Jesus com os seus discípulos. Ele pegou cada homem como uma pepita, sabe aquela pepita, aquela pedra de ouro, que um garimpeiro ele vai e encontra aquela pedra e se alegra porque encontrou aquela pedra. E aí, quando você encontra uma pedra bruta, né, a pepita bruta, ela precisa ser tratada. E sabe como é o tratamento de uma pepita, amados? É interessante. Quando a pessoa que encontrou aquele ouro, ele não trata, ele procura alguém que consiga fazer isso, e eles colocam num recipiente que suporta temperatura muito alta. Ele coloca aquela pedra ali, e ele coloca uma temperatura muito alta para que ela derreta. Porque você sabe, amados, que aquela pedra ela vem cheia de minérios, como pedra, como madeira e muitas outras coisas. E na alta temperatura, quando ela derrete, amados, tudo aquilo que é sujo começa a levantar. Tudo que não faz parte do ouro, ele começa a sair. E ele, como que uma pá ou com uma colher, ele começa a tirar. E depois ele começa a colocar uma outra temperatura mais alta. E quanto mais temperatura vem, mais aquele material imundo está ali, começa a sair. E sabe quando é que ele começa a entender que está perfeito o ouro? Quando ele olha para aquele recipiente. E ele começa a ver a imagem, como se ele estivesse vendo a sua imagem no espelho. Jesus, amados, pegou cada homem. Jesus pegou cada homem daquele, tratou como uma pepita, com qualidade. Sabe que teve um homem, amados, infelizmente, que morreu, que negou, traiu Jesus e morreu. Mas se ele estivesse vivo, amados, Jesus ia perdoar do mesmo jeito. Jesus ia fazer a obra na vida dele do mesmo jeito. E aí nós vemos Pedro, amados, um homem que Jesus tratou, e ele sabia que tinha um potencial. Estava lá Pedro no capítulo 2 de Atos, quando houve a descida do Espírito Santo. Ele estava inclinado, ele se levantou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar, usando o texto de Joel, e quase 3.000 almas se converteram. Depois ele estava no templo, foi orar, tinha um paralítico, ele orou em nome de Jesus Nazaré e ele se levantou. Veja a mudança, meu querido. Jesus, ele tem capacidade de mudar o caráter, a personalidade do homem. Aleluias, aleluias. Deixa eu dizer algo importante, amados. Nós chegamos numa fase na nossa igreja, no nosso ministério, que Deus vai extrair muitas pepitas aqui na igreja. Homens e mulheres que têm valor e que têm qualidades, que têm potenciais aqui dentro da igreja. Pessoas aqui que têm chamados de Deus. Pessoas que não é visto muito pela sua simplicidade, mas Deus te conhece, amados, no teu interior. Isso eu lembro, amados, de Deus quando chamou Davi. Deixa eu te dizer algo interessante, amados. Deus quando chamou Davi para ser rei antes, Deus, o homem, vamos dizer assim, o povo escolheu a Saul. Saul se tornou rei de Israel.
Só para colocar aqui uma curiosidade, antes de Saul ser rei, ele cuidava das jumentas do seu pai. Não foi por isso que Deus o rejeitou, mas é só para você entender a qualidade de como Saul era. E engraçado, amados, que quando Saul pecou, desobedeceu aqui a ordem de Deus, e Deus o rejeitou, Deus disse que escolheu um homem. E sabe quem escolheu? O filho de Jessé. Disse a profeta Samuel: vai à casa de Jessé, e eu vou ungir o rei Israel. E quando ele chegou na casa de Jessé, o pai mostrou todos os seus filhos, os mais fortes, os mais capacitados, os homens que tinham, ao nosso ver, as qualidades ideais para serem rei. E nenhum foi. Deus disse ao profeta Samuel: não olhe a aparência. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E sabe o que foi que aconteceu, amados? Samuel perguntou a Jessé: não existe mais nenhum outro? Ele disse: sim. Ele nem estava lembrando, queridos, que tinha um filho que cuidava das suas ovelhas lá no campo. Deixa eu dizer algo para você, amados. O homem pode até não estar te vendo. O homem pode até nem lembrar de você, mas Deus está lembrado de você. Deus sabe o seu ministério. Deus sabe onde você está, o que você está fazendo. Deus pode tirar você da onde você estiver, de trazer, amados, para junto dele, para o propósito que ele tem com você. Deus olhou Davi, um pastor de ovelhas, mas é um homem que tinha experiência com Deus. Deixa eu te dizer mais, amados. Passou essa situação, lá vai Davi levar mantimentos para os seus irmãos. No campo de guerra, chegou lá, havia um gigante, vocês sabem a história, pedindo para que alguém se levantasse para lutar contra ele. E ninguém se metia, queria, eu posso dizer, desejava lutar com um gigante daquele, um gigante forte, poderoso. Mas Davi disse: quem é este que se levanta contra o exército do Deus vivo? E sabe o que eu acho interessante na vida de Davi, amados? Que ele não ficou com medo daquela situação. Ele foi até o rei Saul e se apresentou como aquele que ia derrubar o gigante. Sabe por quê, amados? Ele tinha experiência com Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que ele tinha um potencial, que Deus tinha chamado ele. E sabe o que foi que aconteceu, amados? Você imagina um garoto chegar diante de um rei e dizer: olha, eu vou desafiar esse gigante. Talvez você não olhasse para essa criança e dissesse: eu não vou dar crédito a esse homem, a esse jovem. E sabe o que foi que ele apresentou, amados, para ele? Ele tinha um currículo. Ele disse: olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio um leão e pegou uma ovelha. Eu fui lá, tirei da boca do leão a ovelha. Sabe o que significa isso, amados? Quando Deus te encontrar, você vai mostrar aqui o meu currículo, a minha experiência que eu tenho com Deus. Aleluias. Veio um urso e eu afastei. E aquele homem disse: ele pode ser até pequeno, mas ele é corajoso. E ele confia em Deus de Israel. E vocês sabem toda a história, queridos. Deus pode encontrar você por trás das malhadas. Deus pode te colocar na posição que Ele quer para você, querido. Que Deus te chamou. E não se esconda, amados. Porque quando Deus tem um ministério nas nossas vidas, nós não devemos fugir do propósito dEle. Eu vejo, sabe o que, amados? Uma inquietação. Quando você muitas vezes está sentado, ouvindo uma palavra, você diz: eu queria estar ali, eu queria ministrar, ou se não queria fazer um evangelismo, eu queria liderar um departamento. E aí Deus fala para você: te acalma, vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. E sabe, amados, que Deus vai levantar o próprio pastor. Deus vai levantar por dentro, não uma visão natural, uma visão do Espírito. Dizer: olha, eu chamo aquele irmão, chamo aquela irmã, porque ele tem propósito nas nossas vidas. Chamado, amados, nós não devemos esconder. Se apresente diante de Deus, diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Você é especial para Deus, amados. Você tem um chamado. Por mais que você não possa ter nenhum chamado nos 5 dons ministeriais, mas você tem um chamado de Deus. É para alcançar vidas, para almas se converterem, almas serem salvas. Através de uma palavra que sair da sua boca, pessoas podem ser restauradas, famílias podem ser restauradas. Porque Deus te chamou para o ministério da reconciliação também. E esse ministério, amados, não tem só para alguns, é para todos nós. Você foi escolhido, diga eu fui escolhido. Aleluia. Então deixa eu dizer, pastor Lucas, quando você estiver lá na sua igreja, quando você estiver lá com suas ovelhas, Deus vai colocar a visão de Deus em você. E você vai encontrar pessoas lá que você, aos seus olhos naturais, você vai dizer, não, essa pessoa nem tem qualificação. Mas o Espírito de Deus vai te dar uma visão tão sobrenatural que você vai ver pessoas lá, tão poderosas. Quando você der a oportunidade a ela, você vai ver o que Deus vai fazer através daquelas pessoas. Chega de achar, amados, que nós não temos valor no reino de Deus. Nós somos preciosos. Nós temos um ministério de Deus. Jesus chamou 12, mas depois de 12 houve milhares e milhares de pessoas. Mulheres, amados. Deus escolheu 12 homens. Quantas mulheres serviram ao Senhor? Quantos ministérios foram através de mulheres? Profetisas, evangelistas. Ei, mulher, você não é uma qualquer não, você é valiosa. Jesus te valorizou, Jesus te deu crédito, Jesus te deu uma unção específica. Pega dentro de você, o que está dentro de você, coloca para fora. Você é uma mulher ousada. Mas eu não posso enxergar mulheres aqui fracas. Vocês são fortes, mulheres. Sabe que quem levanta muitas vezes a igreja, amados, em oração é as mulheres. Chega na terça-feira, eu já vim várias vezes aqui, era culto de mulher, mas eu vim. Tinha mulheres aqui orando pela essa igreja. E sabe qual é o propósito, amados? A igreja em oração, em família, como é, irmã? Mulheres em oração e famílias em pé, não é isso? Mulheres de joelhos, aleluias. Porque, amados, existe uma unção dentro de você, uma capacitação de Deus, que move montanhas. Deus pode fazer coisas extraordinárias através de nós, queridos. Chega de achar que não podemos fazer muitas coisas, nós podemos. Você é mais do que vencedor. Posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Aleluias. Aleluias. Mas não deixe, amados, você líder, não deixe de perdoar, não deixe de cuidar dos seus liderados, não deixe de tratá-los como deveriam ser tratados. Não deixe de olhar para eles e dizer, olha, eu sou o suporte de Deus para levantar você, para cuidar de você. Quando ele precisar de um abraço, meu irmão, dê um abraço. Quando ele precisar de uma oração, ore por ele. Quando ele precisar que você dê um conselho, você é a boca de Deus para aconselhar ele. Não coloque, amados, não despreze esse irmão, não coloque ele num lugar onde ele não deveria estar, porque Deus, amados, pode, aquele irmão pode morrer espiritualmente, ele pode ter se afastado dos caminhos do Senhor por uma atitude errada. Jesus acreditou, Jesus acredita em nós, queridos. Jesus acredita em mim, acredita em você. Eu não vou desistir, você não pode desistir. Aleluias. Eu quero chamar, aleluias, o grupo de música aqui.